motivo, não é? De alegria, de felicidade. Se não fosse Jesus, o que seria de nós, não é? Aonde nós estaríamos, na verdade, se não fosse a sua misericórdia a nos alcançar, a sua misericórdia a nos conduzir, a sua misericórdia a nos proteger. Então é um motivo de alegria estar aqui com vocês. Quero compartilhar a palavra de 1 Samuel, capítulo 24, onde o Senhor tem aí alegrado o meu coração e tem me dado essa direção, que eu não vou mudar a direção daquilo que Deus já tem feito em uma escala, diríamos assim, do mesmo tempo, né? Eu estive aqui há quase um mês atrás, né? E eu falava a respeito de ofensas. Não sei se vocês lembram disso, que a nossa vida cristã ela é cercada, na verdade, de desafios, e o maior desafio não está lá fora, o maior desafio está aqui dentro, porque é aqui que a gente se conhece, é aqui que a gente vai aprender a lidar com o nosso temperamento, com o nosso irmão, e saber de fato as nossas próprias limitações e a limitação do nosso irmão. Então essa palavra tem ecoado no meu coração e tem ecoado no Espírito de Deus. Quero trabalhar a respeito da vida de Davi, que está aí no 1 Samuel, capítulo 24, versículo 11. Vai dizer assim: olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando-te eu a orla do manto, te não matei. Adverte, pois, e vê que não há na minha mão nem mal, nem prevaricação nenhuma, e não pequei contra ti. Porém, tu andas à caça da minha vida para me tirares. Você pode fechar os seus olhos? Coloque a mão no seu coração e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, ainda continuar, ó Pai, tributando a Ti a honra, a glória, o louvor e a majestade. Por isso, como igreja reunida aqui, como filhos e filhas, ó Pai, nós nos apresentamos diante de Ti, o nosso coração diante de Ti, porque, Senhor, o coração é terra aonde o homem não pisa, mas aonde o Senhor pode, Senhor, se assentar, e pode separar, e pode, Senhor, tirar tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo, Senhor, que não provém de Ti, e possa, Senhor, trazer, ó Pai, a Sua palavra para tratar do nosso coração, nos dar a direção, nos dar entendimento e discernimento. Aceitarmos ou entendermos a Tua palavra. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Você pode se assentar. Como eu na introdução falei, há uns tempos atrás eu falava a respeito da traição dos irmãos de José. Quantos lembram disso? Traição dos irmãos de José. Porque a ofensa, muitas das vezes, que é uma armadilha que está diante de nós, ela não vem só dos que estão do lado de fora, mas elas vêm principalmente dos que estão do lado de dentro, seja de dentro da igreja, seja do nosso lar, seja do nosso trabalho, do nosso convívio social, vem a ofensa. E muitas das vezes, por estarmos desarmados, despreparados, nós nos ofendemos e nos sentimos tristes, magoados, decepcionados, porque com quem mais contávamos são aqueles que mais nos ofendem, são aqueles que mais nos maltratam, são aqueles que mais nos humilham, e muitas das vezes nós não percebemos que isso foi uma profecia já anunciada por Jesus em Lucas 17:1, que ele diz que é impossível que não venham os escândalos, mas ele vai falar: ai daquele em que vieram os escândalos. E nós falávamos que o escândalo veio da família de José, aonde os próprios irmãos o venderam. Por que venderam José? Por causa da inveja. Sentiram inveja de José porque José era o
Jacó. Era o filho mais estimado. Por que José era o filho mais estimado e querido? Porque José era bonitinho? Não. Porque José, ele era obediente à autoridade do seu pai. José entendia que o seu pai era uma autoridade, e pela autoridade do pai, José, ele se submetia à autoridade do pai, e ali ele queria e desejava ouvir as histórias do Deus do seu pai, trazendo toda a história do povo de Israel, diferente dos irmãos que não se preocupavam. E aqui estamos diante do texto que também tem a ver com ofensa, que tem também a ver com autoridade. Não sei se você observou no texto, no versículo 11, Davi, ele dá um grito da alma, ou seja, um grito que vem da sua alma, onde ele fala: olha, meu pai. Olha a palavra que Davi falou: meu pai, meu pai. Saul não era simplesmente o rei de Israel, entenda bem. Saul era de fato alguém que se tornou uma referência na vida de Davi. Davi então via em Saul uma referência paterna. Repita comigo: Davi via na vida de Saul uma referência de paternidade. Aí você começa a falar: mas calma aí, pastor, como é que ele via em Saul uma referência de paternidade se ele era filho de Jessé? Aí que entra a questão, porque não sei se você já ouviu a história de Davi. Davi era um excluído da família. Por que nós vamos falar que Davi era um excluído da família? Porque quando Deus envia o profeta Samuel para ir na casa de Jessé, na casa de Davi, quem estava na mesa esperando o profeta? Todos os irmãos, menos Davi. Davi estava no campo tomando conta das ovelhas do seu pai. Não estava em casa no momento do ápice ali do sacrifício que seria feito, porque quando um profeta ia na casa de alguém, era um princípio de honra em receber o profeta, porque o profeta, ele era o mensageiro de Deus naquela ocasião. E o pai não fez questão de chamar Davi do campo, que estava tomando conta das ovelhas, para que pudesse também vir recepcionar Samuel. Não é algo intrigante? Algo interessante de se observar nesse texto que nós estamos narrando, do contexto da vida de Davi? Você já se perguntou por que Davi não estava na mesa com os irmãos? Davi não era tão importante assim, que não poderia estar também no seio da família, no meio da família? Aí começamos a entender então que o pai fazia acepção do Davi. Davi não era o filho ali, talvez querido de Jessé, mas os filhos queridos de Jessé eram Abinadab, Eliabe, eram os filhos mais bonitos, de porte, os filhos que tinham ali desempenho na luta, ou já eram homens que estavam ali já servindo ao exército de Israel, homens promissores. Davi era pequeno, franzino, Davi não tinha estatura, Davi não tinha força, Davi só tinha uma boa aparência. Mas a boa aparência de Davi não era suficiente para poder cativar o pai, para poder atrair a atenção do pai, o amor do pai, o carinho do pai, o afeto do pai. Davi então era desprezado pelo pai. E naquele momento, querido, da história de Davi, entenda bem, Davi era desprezado pelo pai, o pai genético, o pai físico, mas Davi não era desprezado pelo Pai dos pais e Senhor dos senhores e Deus dos deuses. Amém. Porque Deus estava lá no céu já traçando o destino de Davi. Ainda que o seu pai não via em Davi o filho legítimo, ou porque historiadores dizem que Davi era um filho fora do casamento de Jessé. Talvez um filho bastardo ali
Davi, que a história vai contar, que alguns estudiosos dizem, mas isso fez com que o pai se sentisse ou teria vergonha de Davi. Mas entenda bem, estamos falando de paternidade. Estamos falando de paternidade, porque paternidade é autoridade. Estamos falando de paternidade, porque paternidade é uma representação de Deus na terra. O pai na terra, ele representa já a autoridade do próprio Deus, amém? Amém. Pai significa proteção, pai significa autoridade, pai significa zelo e cuidado. Pai é aquele que aponta o caminho para o filho, aquele que orienta, que disciplina, que ensina, e pai também é aquele que ama. Então esse papel de Jessé estava totalmente fora do contexto. Mas Davi, no seu coração, na sua alma, poderia ser um menino angustiado, decepcionado, frustrado, em ver que ele não era bem-vindo na sua própria casa entre os irmãos. Então Davi pode ter ali esse sentimento de decepção. Mas a Bíblia diz que o seu refúgio, a sua alma, estava em constante adoração a este Deus Todo-Poderoso. Até porque a maioria dos seus salmos foi escrito quando ele estava nas campinas, onde ele só tinha uma presença, onde ele só tinha alguém que ele poderia olhar, que era o próprio Deus que o guardava e o acompanhava nas suas jornadas como um pastor de ovelhas. Ele não tinha a presença do pai físico, ele não tinha o afeto dos irmãos, mas Davi tinha a companhia do verdadeiro Senhor e pastor da sua alma. Por isso que ele declara no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Guia-me em pastos verdejantes, refrigera a minha alma. Davi, ele faz então, ele recita o salmo mediante ao sofrimento que ele passava no deserto, nas campinas. Davi só tinha uma pessoa a quem ele podia se dirigir e se reportar, que era o Pai Eterno. Talvez, querido, não sei, você, o seu caso, a sua dificuldade, o seu problema, mas talvez haja aí um bloqueio de paternidade, talvez haja um bloqueio, uma decepção, uma angústia, um pai não foi o pai que você esperava, o pai não foi a autoridade que você esperava, o pai talvez ele foi ali, querido, ele só sabia mandar, ele era muito rígido. Isso criou uma barreira entre você e seu pai. E você se sente talvez ofendido, decepcionado, amargurado, porque o seu pai foi um ditador. O seu pai talvez não tem culpa também, porque a criação dele foi assim. Ele também não teve amor, ele também não teve carinho, ele também não teve afeto. Então ele não sabe dar amor, ele não sabe dar carinho, ele não sabe dar afeto. Mas a palavra que eu tenho para você nesta noite, que o Pai dos pais, Senhor dos senhores, ele é o próprio amor. Ele não tem amor, ele é amor, porque ele é Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho como uma oferta viva e sacrifício do seu amor. Paternidade é uma paternidade que muitas das vezes causa um bloqueio de se achegar a Deus, de se aproximar de Deus, porque muitas das vezes nós conciliamos pai terreno com o pai eterno, e achamos que o nosso pai eterno vai agir como o nosso pai terreno, que ele vai nos desprezar, que ele vai nos decepcionar, que ele não nos ama, que ele não nos quer, que ele não nos aceita do jeito que nós somos. Não, querido, pare por aí. Não vamos dar ouvido às vozes do mundo, às vozes da decepção, de experiências passadas que você teve. A Bíblia fala que Deus faz tudo novo, Deus renova, o que é velho passou, Deus ele abre caminho no meio do ermo, Deus faz um caminho, derruba as portas de ferro, as portas de bronze, porque Deus é um Deus que faz tudo
Porque então Davi tinha esse problema mal resolvido na sua história. Do pai que não dava a ele o valor devido. Do filho que era zeloso. Do filho que era cuidadoso. Do filho que obedecia o pai, por isso estava no campo tomando conta das ovelhas. Então Davi, quando Jessé vai na casa, Deus olhando para Davi, já via em Davi, já formava o futuro de Davi, e falava: esse menino será o rei de Israel. E ele fala para Samuel: olha, vai na casa de Jessé, porque eu já tenho escolhido para mim um novo rei. Saul estava sendo então rejeitado por Deus. Por que Saul estava sendo rejeitado por Deus? Porque Saul deixou com que o cargo e a posição de rei, de autoridade dele, o tornasse orgulhoso, o tornasse prepotente. Porque muitas das vezes, autoridades como nós, às vezes, querido, nós, se não estivermos na posição de Deus, se não vigiarmos, nós temos a tendência, como seres humanos, de sermos prepotentes, de sermos orgulhosos, de sermos também invejosos, de sermos muitas das vezes cruéis, se não dizer também isso, porque esse era o retrato de Saul diante da Bíblia. Saul se tornou prepotente, cruel, arrogante e se tornou mau também. Por que Saul se tornou mau? Porque o cargo subiu a cabeça de Saul. E Saul não foi capaz de obedecer a ordem que foi dada pelo profeta Samuel. Vai para a guerra, mas não ofereça a oferta. Espere que eu chegue para que você possa então ali ser oferecida a oferta através de mim. E você vá para a guerra. Saul não. Saul pensou: já que Samuel não chega, eu sou rei mesmo, então eu vou oferecer a oferta e vou ir para a guerra. Ele descumpriu o princípio. E muitos líderes têm descumprido princípios espirituais. Caso de Saul. Então, quando nós vemos esse contexto que Deus nos dá da vida de Saul, há dois tipos de líderes: o líder cruel e o líder bom. Amém? A Bíblia está recheada de líderes. Eu não vou abrir um leque para muitos, não é? Mas nós sabemos que a Bíblia está recheada de líderes que foram maus aos olhos de Deus. Quero enfatizar só nesse texto. Mas diante desse processo que é tomado então a decisão por Deus de tomar o trono de Saul, elegendo um novo rei que seria Davi. Davi então começa então a entender que Deus era o Deus da sua história. E ele não era rejeitado pelo Pai eterno, o Deus Todo-Poderoso. Porque Deus tinha na vida de Davi planos maiores do que ele poderia imaginar. Independente da posição do pai ideológico, independente da situação dos irmãos, Davi entendeu que quem começou a boa obra era poderoso para terminar a obra. Você consegue falar para o seu irmão: Deus é poderoso para terminar a obra em sua vida? Deus é poderoso para terminar a obra em sua vida. Sabe por quê? Não depende das pessoas o que Deus vai fazer na sua vida. Não depende da autoridade paterna que você viveu no seu passado. Mas depende de uma coisa: de você apagar o passado, perdoando essa situação e avançando no caminho, no propósito de Deus na sua vida. Amém? Aí é uma aplicação. Eu sofri, eu passei, eu fui envergonhado, eu fui humilhado, mas o passado passou. Agora eu olho para a frente, eu olho para o autor e consumador da minha fé. Porque a posição de perdão e de perdoar tem a ver com a fé. Às vezes colocamos a fé só para receber bênçãos, mas a fé também, ela é colocada em ação para exercer o perdão. Se alguém pecar com você, perdoe 70 vezes no dia. É quase impossível
liberar esse tanto de perdão num dia, porque também é quase impossível se levantar vários demônios para nos tirar da graça. Amém? É até impossível isso, mas Jesus enfatizou: se pecar contra ti, perdoa 70 vezes 7. Vai perdoando, vai perdoando, vai perdoando, que você libera o mundo espiritual e as portas se abrem na sua frente e Deus cumpre o propósito. Nada pode impedir o que Deus quer fazer na nossa vida, porque a palavra fala: Deus, agindo Deus, quem impedirá? Mas a história de Davi vai se desenrolando. Depois que ele é ungido rei, a Bíblia relata então que os irmãos ficaram de boca aberta e atônitos com aquela situação, porque o menino estava no campo, todos eles estavam em casa, e quando manda passar irmão por irmão, eles ficam decepcionados, porque nenhum deles era o escolhido de Deus. E Deus ainda fala para Samuel, e Samuel pergunta para Jessé: não há mais ninguém? Aí Jessé fala assim: que está lá no campo. Esse aí não pode ser, deve ter imaginado, né? De todos os filhos de porte, de físico, estrutura para rei, não vai ser esse, não. A minha família não foi escolhida. E quando Samuel fala: então manda chamá-lo, mas ninguém sentará à mesa enquanto Davi não chegar. Deus estava então honrando Davi. Princípio de honra. Deus estava honrando Davi. Sabe o salmo quando diz 23? Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. O meu cálice transborda. Talvez foi nesse momento que Davi ele escreveu o Salmo 23. Sabe por quê? Porque os próprios irmãos eram os inimigos que estavam se levantando contra Davi. E jamais poderiam esperar que ele seria honrado e só iriam comer e sentar na mesa quando o pastorzinho chegasse dentro da casa. Ali se cumpre a palavra então. Ali começa o processo da vida de Davi. Mas o processo foi doloroso. O processo é o processo. O processo não é o meu tempo. O processo não é a minha hora, mas é o tempo de Deus na nossa vida. Que nós temos que nos encher de Deus e nos preparar para enfrentar os desafios até que se cumpra a palavra na nossa vida e na nossa história. Se você perguntar para o irmão que já esteve no meio do nosso seio da igreja, na comunhão dos santos, você vê ele desviado, você vai perguntar para ele: o que aconteceu, irmão, que você não vai mais na igreja? Ah, me decepcionei. Muita prova, muita provação, que eu não aguentei mais e acabei vindo para o mundo. Ou seja, ele não teve a paciência de esperar o tempo de Deus na sua vida. Davi esperou mais de 15 anos, com 16 anos ungido rei, e depois de ungido rei, então, Saul é cometido de espíritos espirituais malignos da parte de Deus, que a Bíblia diz isso. Vai até Saul e começa a atormentar Saul, e Saul fica atormentado e pergunta para os seus exércitos, para as pessoas mais próximas, se não havia alguém que soubesse tocar uma harpa para que pudesse aplacar a fúria daqueles demônios, daqueles espíritos que atormentavam a sua vida. E aqueles conselheiros falaram: eu conheço um jovem que sabe tocar a harpa, e esse jovem é o filho de Jessé, é Davi, o pastor de ovelhas. Então manda chamar Davi, mandam chamar Davi. Davi vem, e Davi começa então o propósito de Deus, tocando a harpa para poder acalmar Saul. Imagina o coração de Davi, ouvindo a profecia que ele seria rei se cumprindo, mas ninguém poderia saber que ele seria rei, porque senão Davi poderia ser morto. Davi agora na casa do rei, tocando a harpa para o rei, acalmando aquele espírito maligno,
se tornando íntimo do rei. E o rei, sem saber que ele seria o seu sucessor, tocando a harpa, bonitinho, Davi começa então uma saga de intimidade e de crescimento no reino de Saul. Porque Davi então o via como um pai, tanto espiritual quanto pessoal, como nós falamos, devido a essa falta de paternidade biológica do seu pai. O que vemos é Davi tendo Saul então como uma pessoa ou uma referência paterna. Como primeiro tópico, podemos dizer que entre Davi e Saul havia uma relação de amor e ódio. Você pode repetir comigo? Amor e ódio. Amor da parte de Davi, mas ódio da parte de Saul. Amém? As suas vidas se tocaram e os seus destinos se uniram naquele momento, quando ele foi ungido rei. E dali Deus, olha como é que Deus é, vou usar esse termo, mas Deus é terrível mesmo, não é? Deus manda ungir Davi, depois Deus manda Davi ser aquele que toca a harpa para acalmar o próprio Saul. Olha como é que Deus vai estreitando os laços e vai, na verdade, forjando o caráter de Davi. Deus estava forjando, entenda só, o caráter de Davi. Quando eu falo de paternidade ou falo de autoridade, eu não me detenho só numa autoridade espiritual, mas também numa autoridade civil, numa autoridade política ou qualquer outro tipo de autoridade que exerça autoridade. Vamos colocar exemplo autoridade civil, que são os guardas municipais. Amém? São autoridades. Quem nunca ficou bravo com um guarda aqui? Levanta a mão. Se não ficou, é onde? Porque eu já fiquei várias vezes bravo com esses guardas. Não todos, né? Depois você corta isso, irmão. Não todos. Por quê? Porque muitas das vezes são arbitrários. Eles são autoritários. E eles usam da sua autoridade para nos oprimir. E eu já vivi isso, porque eu trabalho no meio do trânsito. Então já fiquei com raiva de algum deles, já fiquei decepcionado, mas eu tive que acalmar meu coração e tive que descansar no Senhor, porque eu não poderia levar para a carne, mas eu teria então que cumprir a palavra, ser submisso a todas as autoridades, sendo elas boas ou más. Então isso é um cumprimento da palavra e uma obediência à orientação de Deus. Amém? Não é a nossa vontade, mas é a orientação de Deus em, se eu não me engano, é Romanos 13, que vai falar: sede submissos a todas as autoridades. Então, nesse momento de unidade, da união entre Davi e Saul, quando ele vira ali, então, aquele que aplaca a fúria, Deus, como ele é terrível em preparar o caminho e para poder traçar o caráter de Davi, ele permite então que Davi esteja debaixo dessa autoridade que é Saul. E Saul ali, ele estava então sendo, vamos dizer, a pedra que iria polir Davi, a pedra que iria preparar Davi para um grande sucessor que nem ele mesmo sabia. Ou seja, mas era tudo permissão de Deus. Tudo que Davi fazia, a Bíblia diz que Deus era com Davi. Aonde Davi entrava, Deus prosperava Davi. Então, o que Davi naquele momento começou a ruir o castelo de Davi, foi quando, dos momentos que Davi, além de ser aquele que aplacava a fúria de Saul, era aquele que Saul também fez dele o capitão do seu exército. E começou a sair para as batalhas, começou a guerrear em nome de Saul, virando ali um soldado. Olha só, o menino era só um pastor de ovelhas, e depois virou um soldado e um guerreiro. Olha como Deus está forjando. Deus está nos forjando soldados do reino. Deus está nos treinando para nós lutarmos essa batalha, que
que é a batalha da fé, que é a batalha espiritual, aonde a palavra vai dizer que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades do ar, demônios que se manifestam, demônios que muitas das vezes nós não entendemos, que nós achamos que eu tenho algo contra o meu irmão, mas não. Quando nós temos a visão do mundo espiritual, nós sabemos que aquele ali não é meu irmão, que é um espírito que está ali oprimindo ele e fazendo ele tomar aquela atitude. Aí você fala, mas pastor, isso é heresia. Não. Pedro andou 3 anos com Jesus. E Pedro estava ali praticamente também influenciado pelo demônio. Amém? Posso estar isso na minha Bíblia? Na sua Bíblia está isso também? Vocês já leram isso? Quando Jesus vira para Pedro, Pedro fala, Senhor, contigo eu vou até a morte. O Senhor não vai morrer. Jesus fala assim, calma aí. Para trás de mim, Satanás. Jesus entendeu o mundo espiritual. Aí isso não é para causar escândalo não, porque às vezes nós temos que ser realistas. Pedro andou 3 anos com Jesus, viu o milagre, experimentou os milagres, estava com o Rei dos Reis, mas mesmo assim ele abriu uma brecha, e o diabo queria usar Pedro para impedir Jesus de avançar na missão. E muitas das vezes, se nós não vigiarmos, irmãos, vai usar até a gente. Misericórdia, eu estou fora. Quem está fora aí, levanta a mão. Sai em nome de Jesus, não é? Então nós precisamos estar na direção e ser cheios de Deus. Porque a Bíblia diz que o diabo ele anda ao derredor, bramando como leão para nos tragar. Então nós vamos entendendo essas revelações do mundo espiritual. Então, como cumprir o meu propósito? Esse é o objetivo de Davi. Davi estava passando por aquela situação. Imagina só, Davi estava no céu, irmão, do lado do rei, aplacando a fúria dos espíritos. Agora era pajem de armas, e depois ele virou um guerreiro, e Davi entrava na batalha, Davi ganhava todas as batalhas, porque Deus era com Davi. Mas um dia acabou a felicidade de Davi. Acabou a felicidade. Como? Quando Davi volta da guerra com Saul, o povo começa a gritar, Saul matou os seus 10 milhares, Davi matou os seus milhares. Olha só, está então ali decretada a confusão, a inveja. Estava decretado ali então o momento que acabou então o relacionamento de pai para filho. Só tinha de filho para pai, mas do pai acabou. Saul se viu ameaçado o reino, porque ele falou, calma aí, eu feri os meus 10 milhares, Davi feriu os seus milhares. Quem esse pequenino menino pensa que ele é? Para poder ser mais do que eu. Então começou a arrogância, começou então a soberba, começou então os interesses próprios, porque ele não poderia perder o reino dele. O reino dele estava sendo ameaçado, mas Deus era com Davi. Aleluia. E quando em um dos seus momentos de aplacar a fúria, Davi tocando a harpa, a Bíblia vai dizer que Saul ali, tendo aquele pensamento, vendo que Davi era uma ameaça, ele pega a lança e lança sobre Davi. Davi ligeiro, ele desvia e começa a perceber então que o rei estava tentando tirar a sua própria vida. E começa então Davi a ter mais cuidado, a ser mais minucioso nos seus movimentos no reino. E dali Davi começa então a ter provas de que Saul queria matá-lo. A partir daquele momento Davi se decepcionou de novo. A partir daquele momento Davi se frustrou de novo, porque a história se repetiu na vida de Davi. Lembra do seu pai, de Jessé? Aí no texto fala, Davi grita, meu pai, onde nós lemos, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. A Bíblia diz que quando começou a perseguição sobre a vida de Davi, porque Davi andava errante pela terra do deserto, fugindo do seu pai de consideração, porque o seu pai, que é Saul, queria matá-lo. E Davi era igual um cachorro, escondia por tudo quanto era buraco aonde tinha.
para fugir do pai que ele considerava. E o texto vai dizer como então Davi teve essa convicção de quem é Deus, através da promessa que Deus tinha feito para ele, que ele seria o Deus, ele seria o rei de Israel. Então Deus tem uma promessa, ainda que nós não venhamos nos sentir perseguidos, desamparados, injustiçados, com problemas talvez do trabalho, talvez do patrão, algum problema de líderes que eu estou falando para vocês, da área social, de alguma área, nós nos sentimos muitas das vezes perseguidos, mas Deus é o Deus da justiça. Aleluia. Deus não é injusto. Aleluia. Deus é o Deus que é galardoador daqueles que o buscam. Se eu e você nos sentimos injustiçados, só nos resta uma coisa: fazer como aquela viúva, ir aos pés do Senhor e clamar, 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 até que o Senhor faça a justiça por nós. Mas não podemos ser levianos como aqueles que não entendem a justiça, porque Saul queria fazer a justiça com as próprias mãos, tirando a vida de Davi, porque ele estava fora da direção de Deus. Então a primeira coisa é ter convicção na promessa. Tenha convicção de que aquele que começou a obra é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Então ele manda, na hora que ele tem essa convicção da promessa, ele começa a trazer à memória o que traz esperança para ele. Devido à perseguição, devido à pressão, ele começa a lembrar então que Deus foi o Deus que honrou ele diante da mesa dos irmãos. Ele viu que foi o Deus que era com ele, era o Deus que tinha livrado ele da boca do urso, da boca do leão. Ele viu que era o Deus poderoso. E sem dizer, querido, que a história de Davi, então, quando o exército de Israel está encurralado por aquele gigante, não levantou um soldado para poder defender o exército do Deus vivo de Israel. Nem os próprios irmãos, que eram formosos de físico, altos, eram de batalha. Nenhum soldado experiente se levantou quando Golias afrontava o povo de Israel e falou: me dá um homem só, um homem para que lute comigo e nós vamos resolver o nosso problema aqui. Se vocês me derem um homem, aquele que ganhar, ganhou, aquele que perder, perdeu. E o povo de Israel, os homens valentes, guerreiros, experientes na batalha. Talvez você fique olhando homens já vamos dizer, de várias experiências, vários anos de fé, e você fala: eu queria ser tanto como aquele irmão, não é? Mas muitas das vezes Deus ele escolheu você também, para poder entrar na sua própria batalha e guerrear a sua guerra no poder do nome de Jesus. Amém. E você acaba confiando a sua esperança em homens. Não é: se o pastor orar por mim eu vou vencer. O pastor vai orar sim, não é? Mas e você? A sua parte é qual? A sua parte é só esperar, mas você não vai entrar na batalha, não? Você não vai dobrar os joelhos, você não vai fazer uma campanha, você não vai fazer um jejum, você não vai buscar a Deus, você vai ficar só esperando a bênção vir? Deus quer nos treinar, querido. Então, a mesma palavra profética que estava na vida de Davi vai lá e fala para o rei: rei, pode me mandar que eu vou. O Saul olhou para ele: o que esse menino está pensando? Além dele tocar harpa, só porque ele vence umas batalhas, ele está achando que ele vai ganhar? Não, Senhor, pode deixar eu ir lá, porque quando eu era lá do campo, lá, tomava conta das ovelhas, eu rasgava, era o leão na mão, era o urso. Eu destruía esses animais grandes. Por quê? Porque Deus era comigo. Então esse gigante para mim, esse incircunciso, ele não é nada. Eu não vou no meu nome, mas eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Deus quer levantar homens e mulheres valentes nessa noite para guerrear. A unção que estava sobre a vida de Davi é a unção que está sobre a nossa vida também. Você só precisa avançar e usar as armas espirituais que Deus te dá a cada culto que você entra, a cada palavra que você recebe. Então Davi venceu. Então o salmista diz: Senhor, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. A esperança do que Deus fez
nos diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não é pela nossa força, mas é pela força e pelo poder de Deus que nós vamos avançar. Quanto mais nós avançamos, mais Deus entra na batalha. Se nós recuarmos, Deus não tem prazer na covardia. Deus não chama covarde. Então chama pessoas dispostas e corajosas. Davi foi corajoso. E nessa noite eu vejo muitos corajosos aqui, a qual Deus está levantando, a qual Deus está capacitando e Deus está revestindo da sua autoridade. Então é no nome de Jesus que nós vamos caminhar. Amém, queridos? É no nome de Jesus. Então Davi não se apegou à ofensa, ele não se sentiu ofendido, porque no texto vai dizer que quando ele libera a palavra para o pai, Saul, ele estava lá no fundo da caverna, e quando Saul vai com a sua comitiva de mais de 2.000 homens, e alguns ficam do lado de fora, e ele entra com aquela comitiva mais próxima dele, Saul pegou no sono. E Deus permitiu que Davi fosse a Saul, permitiu que ele fosse, cortar a orla do manto do rei, foi por conta de Davi, tá? Ele foi lá, que vocês lembram que ele cortou a orla do manto de Davi, de Saul, e saiu de fininho e ficou aguardando lá. Quando Saul sai para o exército, aí Davi vê ele do outro lado, e Davi grita: meu pai, olha, se eu quisesse te matar, olha o que tem na minha mão, a orla do seu manto. Provando para Saul que ele não tinha o coração envenenado como Saul, que ele estava disposto a perdoar. Sabe por quê? Porque ele amava Saul. Nós não amamos as pessoas por aquilo que elas fazem por nós, ou por aquilo que elas nos ofendem, né? Não deixamos de amar, mas nós amamos as pessoas porque nós temos o amor genuíno de Deus. Te ofendeu, te feriu, te perseguiu, te caluniou, glória a Deus. Eu vou orar pelos meus inimigos, porque a Bíblia diz que eu tenho que orar pelos meus inimigos. Orar pelo meu próximo é fácil. Agora, orar pelo inimigo, aí que é um cristão de verdade. Aí é a identidade do Filho de Deus. Aí o reino desce sobre nós. Aí Deus cura, Deus restaura, Deus liberta, Deus manifesta o poder. Sabe por quê? Porque eu tenho a mente de Cristo. Cristo falou daquela cruz quando foi esbofeteado, quando foi ali delacerado a sua carne. Ele na cruz, ele falou assim: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Jesus entendeu que não era os filhos, mas era o que estava por trás dos filhos. Era a raiva do inferno contra Jesus, em incitar aquele povo a crucificá-lo na cruz. Então era uma missão que Jesus estava cumprindo, entendendo que não era o problema a raça humana, mas era o que estava influenciando a raça humana. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. E o diabo, como eu disse, ele vai querer usar alguém. Ele usou a cobra, ele usou Caim, ele usou até o próprio Judas, que traiu Jesus, não é isso? E ele vem usando durante a humanidade. Então, aí nós vamos perceber que o mundo espiritual não tem a ver com a luta contra o meu próximo, mas tem que a ver com a luta espiritual contra o império das trevas. Amém. Davi perdoou. Amém. Você está disposto a perdoar? Amém, Jesus. Davi tinha um coração puro, um coração que quando ele cortou a orla do manto, Davi se condenou naquele momento, porque veio uma tristeza no coração de Davi, porque ele falou: meu Deus, eu cometi um erro, eu cortei a orla do manto do rei. Olha que ele só cortou a orla do manto, mas ali os seus generais, os seus que estavam do lado dele, viram para ele algum contexto e falam assim: olha, Davi, ele está aqui, e aqui está a lança. Se você quiser, se eu não me engano, era o Absai, era um dos homens dele mais sanguinário do exército. Se você quiser, eu acabo com isso agora. Eu posso pegar essa lança e cravar Saul no chão, e aqui acaba a sua perseguição. Davi falou para ele: não faça isso. Quem sou eu para tocar
no ungido de Deus. Olha o que Davi falou. Quem sou eu para tocar no ungido de Deus? É Deus é que sabe a hora dele. É Deus é que vai dar a ele o que ele tem plantado. E dali Davi saiu. E isso só trouxe à vida de Davi princípio de honra. Princípio de honra e de justiça. Então, queridos, nós queremos finalizar aqui e dizer para você, eu não sei qual foi o seu momento, se coloque de pé, que você passou por algum momento, e você talvez teve a oportunidade também de magoar alguém, de pagar com a mesma moeda, de ofender alguém, e magoou alguém, e você está com alguém aí engasgado na garganta, como diz o outro, né? Eu não posso olhar nem para a cara do fulano. Então quero dizer para você, que aqui cabe João 3, que vai falar, necessário é nascer de novo. E esse nascer não é na carne nem no sangue, mas é no Espírito. Aqueles que conhecem mais a Deus é os que servem mais. Aqueles que conhecem mais a Deus é que ama mais. Aquele que conhece mais a Deus é que perdoa mais. Aquele que conhece mais a Deus, querido, é que se importa mais com o próximo. Não é sobre nós, é sobre o reino. Então, para que o reino cresça, é necessário que eu diminua e que ele cresça. Foi isso que João Batista disse quando Jesus chegou para cumprir a profecia, não é? Então, querido, em nome de Jesus, feche os seus olhos, e se você quiser vir no altar, e você tem alguma coisa para liberar algum líder, seja um líder espiritual, seja um líder profissional, ou seja um líder da paternidade, seja o seu pai, seja sua mãe, eu não sei. Talvez em algum momento da história isso foi confuso para você, isso te prendeu, e isso tira a sua paz, isso te impede de se aproximar do Pai eterno, do Pai das luzes. Eu quero orar especificamente por você. Pode vir no altar, não fica com vergonha não, querido, porque eu já confessei o meu pecado sobre isso também, porque eu já tive problema de paternidade, eu já tive pai ausente. Eu já tive pai que muitas das vezes ele era autoritário, não é? Mas um dia eu fui curado, um dia encontrei Jesus e eu liberei perdão para o meu pai, porque no momento que eu mais precisava do meu pai, ele não estava presente, mas o Pai Celeste estava presente. Por isso eu quero dizer para você, não deixe a amargura, a mágoa, o ressentimento impedir que você continue avançando em conhecer o reino de Deus, a conhecer a vontade de Deus. Cadê você? Pode vir aqui. Eu vou orar por você. Aleluia. Louvado. Feche os seus olhos, você que está no seu lugar. Fique com a mão no seu coração. Comece a pensar aí em tudo que você ouviu, em tudo que Deus quer fazer nesse lugar, porque Deus ele está aqui. Deus ele quer curar. Deus ele quer libertar. Deus ele quer transformar vidas. Por isso, Deus, a obra é tua, a palavra é tua, a unção é tua. Nós somos apenas instrumentos em tuas mãos. Queremos colocar, ó Pai, diante de ti, ó Pai Santo, todo o coração, todo o sentimento, todo o pensamento, ó Deus, diante, Senhor, diante de ti nesse altar. Altar é lugar de cura, altar é lugar de libertação, altar é lugar de restauração. Por isso, Senhor, se houve algum problema, Deus, no passado, algum assunto mal resolvido de paternidade nesta noite, nós queremos te pedir, ó Pai, assim como o Senhor, ó Pai, foi com Davi, ó Deus, e assumiu a paternidade, Deus, sobre a vida dele como Pai eterno, Deus, Senhor, trazendo cura sobre a paternidade, Deus, biológica de Davi, sobre a vida dele, ó Pai, em relação a Jessé. Assim não é diferente sobre a vida das tuas filhas, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus eu coloco, ó Deus, que não seja minha mão, mas seja sua mão a tocar. Que o poder do teu nome venha curar, venha restaurar e venha apagar, ó Deus, tudo aquilo que é ressentimento, tudo aquilo que é barreira, tudo aquilo que é empecilho, ó Deus, que impede da tua filha ver o Senhor como Pai eterno e Pai de proteção. Eu coloco a tua filha em tuas mãos, ó Deus, diante de ti. Eu apresento a tua filha diante de ti, Senhor, também, na mesma perspectiva e oração, ó Deus, da liberdade, ó Deus, mental, psicológica, emocional, Deus, de uma decepção paterna, ou uma decepção materna, ou de líder, meu Pai, eu não sei, Senhor, mas o Senhor sabe.
Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor trabalhe na mente, no coração, na alma, no espírito, para que, Senhor, que haja a libertação, para que a tua filha seja livre, Deus, para, Senhor, ter, ó Pai Santo, a intimidade selada contigo. Em nome de Jesus, ó Pai, da mesma maneira, Senhor. Aonde houver, ó Pai, essa restrição, essa dificuldade da paternidade, seja paterna, seja materna, seja espiritual, seja, Senhor, algum problema, Senhor, da história, Deus, da tua filha. Em nome de Jesus, nós liberamos elas, ó Pai, no mundo espiritual, através, ó Pai, do reconhecimento da tua filha e do arrependimento. Assim nós colocamos ela em tuas mãos. E, ó Pai, declaramos a liberdade, Senhor, da tua filha, que ela seja livre, que elas sejam livres, que a tua igreja seja livre, e que eles possam ver o poder do teu nome ser exaltado. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Sejam abençoados, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe, tá? Aleluia. Você foi abençoado, meu irmão? Você foi abençoado, meu irmão? Receba essa palavra no seu coração. Existe um caminho entre a unção e a posição que o Senhor quer sobre a sua vida. E aqui o pastor ele bem explicitou um ponto: a honra. Até o pastor me inspirou aqui agora, vai ser a ponte entre o fim da série de mensagens que nós estamos falando para iniciar a próxima. A pregação da ponte vai ser sobre isso, entre a unção e a posição. Já guarda no seu coração aí, amém? Deixa eu chamar aqui, vem cá, Valéria. Hoje é aniversário da Valéria. A informa que tem boa salgadinho. Não tem não. Varão, está escondido aí por detrás das malhadas, mas o Senhor te encontrou. Vem cá, Varão, vem cá você também. Estenda suas mãos para cá, vamos estar abençoando nossos irmãos, estão completando mais um ciclo. Deus os abençoou até aqui, vai continuar os abençoando até o dia da sua volta. Deus Santo, nós louvamos o teu nome, que o Senhor falou aos corações, porque o Senhor, como bom pastor, nos chamou e eles ouviram a sua voz. Nós te damos graças a Deus pelos nossos irmãos que aqui estão, fazendo parte da comunhão, sendo bênção nas nossas vidas, ó Deus, e te louvamos pelo teu sustento até esse tempo, Pai. E nós clamamos para que nesse novo ciclo, seja um novo ciclo onde eles continuem a testificar a sua fidelidade, eles continuem a arder por amor pelo Senhor, que seja um novo ciclo, Deus, onde eles possam romper, ó Deus Santo, naquilo que o Senhor tem como propósito em suas vidas, na vida ministerial, na vida pessoal, suas famílias, ó Deus Santo, que eles sejam padrões de fé, referência para essa geração. Que em nome de Jesus, ó Deus, como o povo de Cristo que nós estamos, ó Deus, nós decretamos, ó Pai, toda a sorte de bênção, ó Pai, que já estão derramados pelo Senhor nas regiões celestiais. Que os seus filhos caminhem nesse novo ciclo, ó Pai, em fidelidade com o Senhor, em comunhão com o Senhor. Que eles não olhem nem para a esquerda nem para a direita, mas mantenham o seu olhar fixo no Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É a Ti que nós oramos, certo que o Senhor nos ouve, e que o Senhor fará infinitamente mais aquilo que pedimos, ou pensamos, ou imaginamos. Nós abençoamos a vida do Antônio, nós abençoamos a vida da Valéria, e nós, como igreja, louvamos o Teu nome por essas bênçãos e por essas dádivas. Essa é a nossa oração nessa noite, Deus. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos orar então para recebermos. Que a bênção do nosso Deus Criador, a bênção do nosso Deus Jesus Cristo Salvador e as consolações do nosso Deus Espírito Santo sejam com todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Seja abençoado na paz de seu irmão.